Boa noite, amigos, muito bem-vindos. Começando com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Realmente, a luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. É assim que a gente evolui, né? Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo da criação, na formação dos mundos, e a pergunta número 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Isso acontece no universo o tempo todo, né? Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E a mensagem se chama Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Começa com uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por tê-las ocultado aos doutos e aos prudentes, na aparência mais aptos a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revela. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para convencê-los. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é à incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhe submetem às exigências.
Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia, mas então que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? É necessário que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, que é Deus, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porque sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, como os filhos pródigos. É isso. Mas eu acho que Deus não está preocupado se tem alguém que se acha melhor do que ele. Ele vai ver que não é melhor mesmo. Então, vamos nos colocar na nossa posição, humildemente, porque Deus é muito, muito maior do que todos nós. Vamos terminar, então, as nossas leituras com as frases de Emmanuel, do livro Perdão e Vida. Esqueça possíveis ofensas alheias, reconhecendo seus próprios erros. Fale criando otimismo e paz. Não se queixe de ninguém. Trabalhe e sirva sempre.